A história começa quando o abismo ameaça destruir a cidade natal de Noel. O abismo é uma floresta que se forma quando emana demais no ar, ligando o mundo humano ao reino dos demônios, chamado de vazio. À medida que o abismo se aprofunda, criaturas mais poderosas surgem, e nesta noite o abismo atingiu o nível 12, o suficiente para invocar uma criatura mortal conhecida como Senhor. O avô de Noel, Brandon, que é o mais forte dos buscadores e conhecido como a lendária Sobre a Morte, se prepara para a batalha enquanto a ameaça se aproxima. Ele segura sua arma e murmura para si mesmo que nunca pensou que a empunharia novamente. Brandon ordena que Noel fique no abrigo, alegando que a ajuda logo chegará. No entanto, Noel conhece bem seu avô e sabe que a ajuda não está vindo. Brandon está se preparando para enfrentar o Senhor sozinho, e Noel percebe que seu avô pretende derrotá-lo por conta própria. Com confiança lendária, Brandon lembra Noel para não duvidar dele, perguntando se ele esqueceu quem ele é, Sobre a Morte, um nome temido por todos. Ele promete proteger Noel com sua vida, e Noel o chama enquanto ele se vai. Enquanto Brandon se prepara para a luta, ele reflete sobre o fato de que os homens não podem deixar que ninguém os menospreze, independentemente do que enfrentem. Noel se esconde no abrigo, aterrorizado, com sua mente consumida por pensamentos sobre seu avô. Ele permanece escondido, sentindo o medo crescer à medida que o tempo passa. Eventualmente, Noel sai do abrigo e encontra Brandon gravemente ferido. Brandon reflete sobre seu destino, reconhecendo que até mesmo Sobre a Morte tem seus limites. Ele diz a Noel que esse é o caminho dos buscadores, escolher uma vida de combate significa viver com a morte sempre por perto. Apesar de sua condição, Brandon pergunta a Noel se ele ainda quer ser um buscador, mesmo sabendo dos perigos que isso traz. Noel, contendo suas emoções, responde com determinação, dizendo ao avô que seguirá o mesmo caminho e se tornará um buscador. Brandon, orgulhoso, diz a Noel que ser um buscador não é o suficiente, ele deve se tornar o mais forte. E pede a Noel que prometa que o superará. Noel jura que se tornará o mais forte buscador. Brandon sorri com orgulho e diz a Noel que o ama. Nesse momento, Brandon falece, e Noel grita de agonia. Já se passaram 2 anos desde então, e vemos que Noel manteve sua promessa de se tornar um buscador. Sua equipe está sendo confrontada por monstros, e Noel dá ordens precisas sobre a melhor maneira de vencer a luta. Noel pertence à classe de suporte mais fraca, chamada Faladores, mas ele se orgulha de ser seu trabalho. Após derrotar os monstros, a equipe começa a desmontá-los. Noel explica que vampiros menores não podem usar magia, mas sua rainha pode se reproduzir rapidamente, criando incontáveis descendentes, cada um forte o suficiente para destruir um boi. Enquanto eles estrategizam, um vampiro ataca Noel, mas Tânia o salva a tempo. A equipe considera atacar diretamente a rainha para impedir os descendentes, mas Noel desaconselha. Ele explica que seu time de rank C deve se concentrar nos descendentes primeiro para aumentar as chances de sucesso. A equipe reconhece o quão crucial Noel é para o sucesso deles, reconhecendo que, como o buffer do grupo, ele tem a autoridade para dar ordens, mesmo com a diferença de ranking. Eles conseguem assumir essa missão de rank B graças à direção e habilidades de Noel. Noel então reflete silenciosamente sobre seu papel. Ser um falador significa que ele se especializa em suporte, usando suas palavras para aumentar as habilidades de combate da equipe. Contudo, sua própria força de luta é limitada. A classe dos faladores frequentemente é ridicularizada como a mais fraca, pois depende inteiramente de seus companheiros na batalha. De repente, a rainha aparece do nada, liberando um gás venenoso. O gás se espalha rapidamente, causando caos. Lloyd e Walter reconhecem imediatamente que precisam salvar Noel primeiro, pois sabem que sem os bufos dele estão impotentes. Tânia os acompanha enquanto correm para resgatá-lo, mas no meio da confusão, Tânia é atingida pelo monstro. Sem os bufos de Noel, Lloyd e Walter lutam para contra-atacar, cientes de que não podem vencer sem ele. A equipe implora para que Noel lhes dê ordens, lembrando-o de que ele é o falador. A raiva cresce dentro de Noel, e ele diz a todos para não o subestimarem. Ele saca sua arma, preparando-se para mostrar à equipe como um falador luta. Noel usa sua habilidade de falador chamada Tático, aumentando em 25% as habilidades dos membros do grupo ao dar ordens. Noel diz à sua equipe sem cérebro para evitar um ataque e usa sua voz de batalha, que acelera a recuperação de estamina e mana. Ele instrui Tânia a lançar uma barreira sobre os 2 guerreiros e ordena que eles destruam a besta. No entanto, a situação piora quando percebem mais monstros se aproximando.
Tânia começa a entrar em pânico, então Noel usa sua habilidade de suporte puro para estabilizar seu estado mental. Ele ajusta um cronômetro para 74 segundos e declara que cuidará dos monstros menores para que os outros possam se concentrar no corpo principal. Noel continua instruindo o grupo em cada movimento, dizendo para preparar o ataque mais poderoso. Ele atordoa todos os monstros menores e prepara sua arma mágica, a única arma antibesta na qual um falador como ele pode confiar. Noel dispara uma bala de gelo para congelar os demônios, mas um deles escapa. Ele só tem mais uma bala e restam 43 segundos no cronômetro. Noel calcula que a besta o alcançará em 23 segundos, o que lhe dá tempo suficiente para dizer ao grupo para atacar o corpo principal. Ele passa a mensagem pouco antes da besta atacá-lo, e seus companheiros, mesmo sem cérebro, desencadeiam seu ataque. Tânia fica impressionada por terem conseguido vencer, mas horrorizada ao perceber que Noel foi atingido. No entanto, ele calculou tudo perfeitamente, esquivou-se o suficiente para evitar o ataque e já havia levado em conta que os monstros perderiam a capacidade de se mover após a rainha ser derrotada. A batalha termina exatamente como Noel previu, com a missão concluída em 74 segundos. Seus companheiros, impressionados, brincam com ele, dizendo que foi muito confiante em seu timing arriscado. Noel então se lembra de uma memória de seu avô. Quando criança, ele se sentia frustrado por ser um falador e queria ser um guerreiro como o avô. Brandon o tranquilizou, prometendo que o talento de Noel brilharia e que o ajudaria a se tornar o mais forte dos buscadores. Voltando ao presente, Noel silenciosamente reafirma seu objetivo de superar seu avô, mesmo sendo um falador, a classe considerada a mais fraca. Ele explica que R, a capital do Império Van, próspera com magia e tecnologia derivadas da pesquisa sobre as bestas. A cidade depende dos buscadores para protegê-la do abismo, e eles são admirados como heróis. Mais tarde, enquanto a equipe desfruta de uma refeição, Noel reflete sobre como, aos 15 anos, começou a buscar companheiros em R, sabendo que, como falador, não poderia lutar sozinho. Walter, orgulhoso, celebra a recompensa de $5.000. A conversa gira em torno do progresso da equipe, enquanto Tânia e Lloyd discutem sobre almejar voos mais altos. Noel, no entanto, pensa em silêncio que eles poderiam se beneficiar com um batedor, mas, por enquanto, ele se concentra em ganhar experiência com seu time atual. A conversa muda quando Walter pergunta a Noel se ele está chateado com a recompensa. Walter está bêbado e provoca Noel, dizendo que ele se importa demais com dinheiro, argumentando que um buscador deve ser generoso. As palavras de Walter sobre dinheiro fazem Noel se lembrar de algo que seu avô uma vez lhe disse. Seu avô explicou que buscadores devem priorizar o dinheiro para comprar o melhor equipamento e suprimentos para garantir sua sobrevivência. Ser rotulado como ganancioso ou malvado é um sinal de sucesso, não de vergonha. Seu avô, conhecido como Sobre a Morte, ensinou a Noel a nunca permitir que os outros o desprezassem, independentemente da opinião deles. Voltando ao presente, Noel insiste que não está chateado, mas Walter continua a criticá-lo, e isso acaba se transformando em uma troca de provocações. Noel zomba da dependência de Walter na idade para ter autoridade, argumentando que para um buscador, a única coisa que importa é a habilidade. Ele provoca Walter por usar sua idade para forçar os outros a concordarem com ele. Furioso, Walter acusa Noel de se manter seguro nas batalhas enquanto os outros correm os riscos. Ele lembra Noel que arrisca sua vida para proteger a equipe, mas Noel continua a provocá-lo. A discussão esquenta, e Walter diz que vai acabar com a vida de Noel, que aceita o desafio. Lloyd intervém para encerrar a briga e lembra a ambos que são companheiros. Ele sugere que dividam a recompensa e encerrem a noite em paz, conseguindo acalmar a tensão entre eles. Após completarem a missão, a equipe fica com apenas $2.500 cada um, depois de pagar ao chefe do clã. Tânia se mostra desapontada com o pagamento, achando que foi muito pouco pelo esforço envolvido. Lloyd explica que, embora a missão tenha sido difícil, missões como essa são raras, e eles ganharão mais dinheiro em outros trabalhos. No entanto, Noel aponta que, ao contrário dos clãs oficiais, eles não recebem missões diretamente do governo, o que limita suas oportunidades e ganhos. Ele menciona como missões desse tipo são raras para buscadores independentes como eles e como é muito mais difícil sem fazer parte de um clã. Lloyd atualiza o grupo sobre suas economias, que somam pouco mais de $100.000. Sem hesitar, Noel propõe usar esse dinheiro para fundar o próprio clã deles.
Lloyd alerta Noel que começar um clã exige o pagamento de $200 mil ao governo, muito mais do que eles possuem no momento. Noel responde com confiança, dizendo que está disposto a cobrir os $80 mil restantes com suas economias. Sua determinação é clara, ele acredita que fundar um clã permitirá que eles se libertem de trabalhos secundários e realmente cresçam. Mesmo com os avisos de Lloyd sobre os altos custos de alugar uma base de operações na capital, Noel permanece firme, explicando que já tem uma pista de um lugar barato. Lloyd expressa dúvidas sobre a capacidade deles de gerenciar um clã, apontando que eles ainda são uma equipe jovem e inexperiente de rank C. Ele acredita que não estão prontos para tal responsabilidade. Noel desafia esse pensamento, perguntando a Lloyd quando exatamente eles estarão prontos. Ele argumenta que, se não agirem agora, ficarão presos como buscadores de rank C para sempre. Noel insiste que a experiência virá com a gestão do clã. Lloyd continua preocupado, dizendo que, sem a confiança do governo, eles não conseguirão os trabalhos bem pagos de que precisam para ter sucesso. Noel rebate explicando que a juventude, a aparência e a força deles são ativos que o país valoriza. Ele acredita que o governo quer mais buscadores, e um buscador de sucesso é frequentemente visto tanto como um ídolo quanto um herói. Noel tem confiança de que a imagem e as habilidades do grupo os ajudarão a prosperar. Ele ainda menciona que assinar contratos com empresas poderia trazer patrocínios e renda extra. Walter, ainda surpreso com a conversa, não acredita que ser bonito possa ajudar a melhorar o tratamento que receberiam do governo, mas Noel continua confiante. Ele até diz a Walter que, apesar de seus defeitos, ele também tem uma aparência que poderia beneficiar a imagem do clã. Walter, inicialmente cético, acaba sendo convencido pelo argumento de Noel. Cansado de fazer trabalhos secundários, ele concorda com a ideia de formar um clã, acrescentando que o status, a fama e o dinheiro são muito atraentes. Ele até faz uma piada grosseira sobre usar seu novo status para atrair mulheres, o que leva Tanya a repreendê-lo. Com Walter a bordo, Noel se volta para Lloyd e pergunta sua opinião como líder. A determinação de Noel surpreende a todos quando ele revela que, se eles não concordarem em formar um clã, ele está disposto a sair do grupo e levar sua parte das economias. Ele lembra a todos que tem um sonho, se tornar o maior buscador, superando até mesmo seu avô, o lendário Sobre a Morte. Lloyd fica chocado com a convicção de Noel, mas entende que isso é algo com o qual Noel não está disposto a negociar. Depois de refletir, Lloyd concorda. Sua justificativa é que, mais cedo ou mais tarde, eles teriam que tomar essa decisão. Tanya, ainda incrédula, questiona a escolha de Lloyd, mas ele a tranquiliza dizendo que esse sempre foi o caminho que estavam seguindo. Lloyd sugere que continuem a discussão sobre os detalhes mais tarde, depois de descansar e se recuperar do longo dia e de toda a bebida. O grupo concorda em se reunir novamente em 2 dias para finalizar os planos. Quando todos estão saindo, Tanya chama Noel, mas no fim, apenas se despede. No dia seguinte, Walter corre desesperado para contar a Noel que Lloyd e Tanya os traíram, deixando-os abalados e incertos sobre o que fazer a seguir. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se no canal para mais vídeos.